Ronda da Cidade. Oferecimento. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Hotel Ibis Styles São Mateus. Venha viver o melhor. E Lavanderia Silver Clean. Tudo o que sua roupa precisa. Alô, São Mateus e região, alô amigos, estamos começando mais uma edição do programa Ronda da Cidade, aqui pela TV Sim, canal 16.1. No programa de hoje nós temos uma matéria sobre doação de órgãos, a importância da doação. Bronquiolite, você sabe o que é isso? Teremos também aqui no nosso programa uma matéria que vai mostrar uma cantora mateense que está fazendo muito sucesso. Ela transforma situações do dia a dia em músicas. Estas e outras notícias a partir de agora no Ronda da Cidade, que já está no ar. Eu peço licença para entrar na sua casa através do canal 16.1 e abraçar você aqui de São Mateus e de toda a nossa região que sintoniza a nossa TV Sim através do 16.1. Muito obrigado pelo carinho. Eu estou hoje aqui no lugar de J. Barbosa, ele vai voltar amanhã, né? Lembrando que você pode continuar participando do nosso programa normalmente. É só mandar o seu WhatsApp aqui para a gente através do 99802-5047. Participe, fique à vontade, colabore com a gente. Bom, eu quero abrir o programa de hoje falando sobre bronquiolite. Você sabe o que é bronquiolite? É uma doença que tem afetado muitas pessoas. Nós preparamos uma matéria e a gente coloca agora para você na tela do Roda. Krishna tem 32 anos. Ela está à espera do seu primeiro filho, o Kalil. Ela acaba de completar 36 semanas de gestação. Hoje, a futura mamãe veio tomar uma vacina que previne a forma mais grave da bronquiolite, tanto para ela quanto para o bebê. A bronquiolite é causada por um vírus bastante grave. A bronquiolite é uma infecção causada por um vírus, né, que atinge a via aérea, atinge toda a via aérea superior, como se fosse assim uma gripe, uma resfriado, só que é muito mais grave. Esse vírus sincicial respiratório, ele provoca uma inflamação em todo o trato respiratório e é mais comum em bebês abaixo de 6 meses. A médica explica que esta é uma doença sazonal. Ela tem um período sazonal, que é mais comum assim no inverno, quando você vai terminando o verão e vai começando o inverno aí, maio, junho, julho, agosto, é o pico de maior incidência das bronquiolites. A preocupação aumenta quando o bebê é prematuro. Quando ele nasce, ele permanece na UTI até atingir um peso ideal. Então, às vezes, a internação na UTI de um prematuro, ela leva meses, às vezes 2 meses, 1 mês. E ele tem alta, muitas das vezes, bem, sem sequelas. Hoje a tecnologia melhorou muito, então a gente dá alta para esses bebês muito bem de saúde. E a preocupação da gente se quando a gente dá alta, ele chega em casa e aí ele pega um vírus, uma bronquiolite e tem muitas vezes que reinternar na UTI, aí faz um quadro grave, levando até a óbito. A vacina que a Krishna tomou chegou há pouco tempo no Brasil, na rede particular. Eu pesquisei e eu vi que previne bastante, né? A forma mais grave do bronquiolite, por isso que eu resolvi tomar. Para a médica pediatra, um avanço que salva vidas. A gente fica muito feliz em ver um avanço da medicina, né? Em poder fazer uma vacina que é feita na grávida, ainda na gestante, e que vai prevenir o bebê. Então isso pra gente, né, é uma evolução muito grande e a gente espera que isso seja liberado para todos nós, né, para toda da rede pública também. A
A vacina Abrisvo, desenvolvida pela Pfizer, chegou às clínicas e centros de vacinação privados aqui no Brasil na segunda quinzena de setembro. O imunizante é o único disponível no país, recomendado para gestantes e idosos acima de 60 anos, os dois grupos mais suscetíveis a terem complicações por conta deste vírus. A vacina não é barata. Ela custa entre R$ 1.350 a R$ 1.900 em média. Mesmo assim, a procura foi grande. Antes da vacina chegar, né, que ela começou a ser comercializada em setembro, a gente já estava tendo uma procura e quando chegou hoje, a gente já está até com uma lista de espera. Chegou e já acabou rapidinho. Já, porque já tinha algumas pessoas procurando, então quem já estava procurando, a gente agendou e conseguiu atender. A farmacêutica explica qual o período da gestação a grávida pode ser vacinada. Gestantes entre 32 a 36 semanas de gestação, ela é recomendada por demanda livre, né? Se a gestante quiser aplicar, ela pode procurar o local. E entre 24 a 32 semanas com recomendação médica. Aí a gente só faz a aplicação se a pessoa tiver o laudo médico da médica, né, que está atendendo ela. Apesar de ter um preço elevado, Krishna acredita que, podendo prevenir, é mais seguro. Vale a pena sim. É um investimento com um cuidado maior com a saúde do meu filho. O que eu mais fico triste quando eu vejo esse tipo de matéria, tá, matéria excelente, muito bacana, muito bem produzida pela nossa equipe, mas o que eu mais fico triste com um caso desse é que o SUS, essa vacina teria que estar disponível para a população carente no SUS. Né? Quer dizer, quem não tem condições, quem ganha um salário mínimo, você acha que quem ganha o salário mínimo tem condições de pagar uma vacina dessa? Mais de R$1.000? Se o camarada ganha 1.400, né, por mês, como é que ele vai pagar uma vacina dessa? Num valor alto desse? São coisas que a gente não consigo entender no nosso país. Né? Eu acho que o SUS imediatamente deveria comprar uma quantidade de vacinas para que a população carente pudesse ser vacinada também. Absurdo. Bom, agora a gente vai mudar de conversa, vamos falar sobre doação de órgãos. Essa semana, a gente teve até um caso absurdo que foi registrado pela polícia lá em São Paulo. Imagine vocês que 2 médicos, desde 1986, eles aproveitavam da vida, né, das pessoas, pacientes que estavam internados, para captar aqueles órgãos de forma irregular e vender esses órgãos de pessoas. Os 2 médicos foram punidos, foram condenados a aproximadamente 15 anos de prisão, né? Já se encontram presos lá em São Paulo. O caso foi registrado em Taubaté. A Justiça de São Paulo, então, julgou que esses 2 médicos fossem realmente condenados. Mas nem por isso a gente pode deixar de lado, né, a doação de órgãos, que é uma coisa muito importante. Tem muitas pessoas na fila do transplante, né? Muitas pessoas sofrendo. E é justamente a doação que ajuda a diminuir essas filas. Vamos falar sobre isso, apesar de eu ter lembrado desse caso aí muito triste, que foi uma repercussão nacional, vamos colocar a importância de continuar doando órgãos. Na tela. A ideia dessa ação é contribuir com a redução da fila de espera, que ultrapassa 60 mil pessoas em todo o Brasil. Aqui no Espírito Santo, a fila é de 1.243 pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde.
Essa é uma jornada de intensificação para estimular a autorização eletrônica de doação de órgãos. Essa autorização ela é feita diretamente na plataforma de âmbito nacional e a jornada ela está sendo realizada para que todos nós possamos conhecer essa possibilidade e essa ferramenta. Então é uma ferramenta gratuita à disposição do usuário para que ele manifeste em vida a sua intenção futura de doar órgãos. A diretora dos cartórios de notas do Estado explicou como é fácil fazer a autorização eletrônica para a doação de órgãos. Isso pode ser feito a qualquer tempo, não é uma ação isolada da jornada e não é presencial. Então, de onde você estiver, você pode fazer a sua solicitação. Qual o site? O site é www.aedo.org.br, que significa Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. Tá aí, interessante para aquelas pessoas que quiserem fazer a doação de órgãos. É fundamental, tem muita gente na fila, né? E quando você doa o órgão, é uma coisa bonita, né? Uma coisa que Deus nos deu e a gente pode transferir para outra pessoa. É fundamental. Agora, a gente só fica triste com notícias, como eu falei anteriormente aí, de pessoas que usam, né, da bondade, que usam, né, das famílias para poder cometer esse tipo de crime, que foi o caso de São Paulo, viu, pessoal? Mas, como é um caso a nível de Brasil, é preciso que todos estejam atentos, alertas. A gente não pode estar tampando o sol com a peneira e tem que falar a verdade, principalmente os veículos de comunicação, quem trabalha com comunicação. Bom, agora, essa matéria que eu vou rodar agora, várias mães, vários pedidos, né, para que nós colocássemos novamente essa matéria no ar, porque ela fala sobre dentição das crianças. Você sabe a importância disso aí, de você acompanhar a dentição do seu bebê? Coloca na tela. Embora a prática não seja tão comum, buscar informações com um profissional habilitado é fundamental. A visita ao dentista pode identificar, por exemplo, a língua presa, que é causada por problemas genéticos durante a gestação. O ideal é que a criança possa ser levada para uma avaliação logo nos primeiros meses. A criança, assim que nasce, ela já tem que ser avaliada por um dentista, né? Geralmente ela vai no pediatra, né? A primeira coisa que a gente olha é a língua da criança, porque na maioria das vezes essas crianças nascem com uma linguinha presa, né? O freio lingual, que fica abaixo da língua, ele fica mais comprido, então ele dificulta essa criança a amamentar corretamente e a deglutir. Além disso, fere muito o seio da mãe, né? Nesses casos, a gente faz uma cirurgia simples, né? Com laser de alta potência. E depois dessa cirurgia, a gente usa o outro laser de baixa potência para cicatrizar essa feridinha. Em seguida, a criança já começa a mamar, mama corretamente, alivia um pouco mais a dor do puerpério da mãe. Porque às vezes a mãe deixa de amamentar por conta disso e por falta de informação também. É uma cirurgia simples que a gente realiza aqui rapidamente no consultório e que depois só faz o acompanhamento. Apesar de ser um meio de acalentar os bebês, a chupeta pode desencadear uma série de problemas na criança, principalmente nos dentes. A gente entende que na maior parte das vezes os pais precisam da chupeta, né? A criança chora muito porque tem algum problema e a criança vê na chupeta um acalento, tá? Não é que as crianças têm que parar de chupar a chupeta, né? É impossível a gente exigir isso dos pais. Mas a chupeta e o dedo, eles fazem a musculatura ficar desordenada, tá? Então faz o palato, por exemplo, ficar atrésico. E esse palato, né, atrésico, ele faz com que os dentes não se encaixem corretamente na musculatura da boca, né? Na arcada dentária. De acordo com a dentista, o resultado mais tarde é ter que usar aparelhos que possam fazer o alinhamento dos dentes. Na maioria dos casos, a gente pode intervir quando os dentes estão em erupção, né? Com alguns aparelhos ortopédicos que a gente usa para expandir a maxila, para os dentes se alinharem corretamente. O dedo, por exemplo, é mais dificultoso do que a chupeta, tá? Porque ele faz o formato realmente do dedo no palato da criança, né? E esse palato fica muito profundo, fazendo com que esses dentes comecem a erupcionar já apinhados, que é um dentinho em cima do outro ali, dificultando o alinhamento dos dentes na boca. A escovação e o fio dental na higienização da boca das crianças, embora não seja tão comum, é importante.
As pessoas não têm hábito de usar o fio dental em crianças. E hoje a gente tem o fio dental infantil, que é muito mais prático, divertido, colorido. A criança passa o fio dental brincando. Então fica como se não fosse uma regra para ela. Acaba fazendo parte do cotidiano. Ela vai escovar o dente, vai achar bonito, vai passar o fio dental sem problema nenhum. Até porque o fio dental de adulto ele é mais difícil. A destreza de você colocar o fio em um dedo, colocar em outro é mais difícil para a criança. Por isso a gente orienta o uso do fio dental infantil. Os pais de crianças especiais também precisam ficar atentos em relação ao tratamento dentário. Apesar das dificuldades para que essa criança receba o atendimento, a dentista afirma que são usados protocolos especiais. Sedação consciente, tá? É o gás que a gente utiliza, uma máscara de gás para a criança se acalmar. Hoje ela é mais utilizada em crianças, é claro, né, que a gente não consegue atender, mas ela é mais utilizada em crianças especiais, principalmente crianças do espectro autista, né, que são mais difíceis de você controlar, são crianças que elas têm uma fobia com a luz, por exemplo, a gente precisa da luz para olhar, né, a cavidade bucal, e aí a gente utiliza esse gás, que é extremamente importante, é indolor. Você coloca uma máscara no rosto da criança, ela adormece, ela não dorme, não fica anestesiada, ela adormece. E aí ela fica meio flutuando e você faz todo o atendimento sem trauma nenhum. Ela acordou, vai para casa com a boquinha toda pronta. O papel dos pais é fundamental para ajudar na escovação dos dentes. Uma criança especial, ela não vai ter a mesma destreza que a gente tem para poder escovar a boca, né? Passar o fio dental. Então, nesse momento, os pais, eles têm uma importância fundamental na vida dessa criança, tá? Eu tenho muitos pacientes que têm transtorno do espectro autista, dentre outras práticas especiais, e que fazem normalmente a higiene com a gente. Não tem problemas, tá? Às vezes o medicamento que essas crianças tomam pode causar algum problema gengival, como gengivite, e aí a limpeza regularmente a gente faz, evita qualquer outro tipo de problema. Mas não quer dizer que por ela ser especial ela tenha mais problemas, né? Quer dizer que a dificuldade aumenta ali, tanto para os pais em casa para escovar, quanto para a gente para atender. Muito bem, muito obrigado, doutora Eliane, aí pelas explicações importantíssimas. A gente vai fazer um rápido intervalo e já retorna com Roda.